Olá, meus prezados irmãos, sejam bem-vindos ao meu canal para mais um Evangelho no Lar, acompanhado da análise das cartas psicografadas. Hoje vamos falar um pouco sobre os trabalhadores da última hora, capítulo 20, item 2. Os últimos serão os primeiros. Neste momento, eu convido você a orar junto conosco. Orar pelos irmãos necessitados, por todos nós, pelos que nos pedem prece, pelos irmãos que estão nesse momento passando por uma aflição. Vamos orar a oração de Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Continuando o nosso evangelho de hoje, os últimos serão os primeiros, capítulo 20. Um espírito protetor, Constantino, Bordeaux, 1863. O trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas para isso é necessário que se tenha conservado com boa vontade a disposição do Senhor que eu devia empregar, e que o atraso não seja fruto da sua preguiça ou da sua má vontade. Tem direito ao salário porque desde o alvorecer esperava. Vamos lembrar nesse momento da história do apóstolo Paulo, quando saiu de Coríntios com o coração magoado, cheio de rancor, por conta do orgulho e da vaidade, para ceifar a vida daquele velhinho Ananias, que mais tarde seria o seu orientador. Aquele irmão que te acolheu, aonde todos lhe abandonaram, no momento que ele ficou cego, aonde ele não conseguia enxergar o Mestre Jesus por meio daquela luz reluzente, quando ele cai do cavalo na estrada de Damasco. Eu deixo hoje como sugestão para vocês estudar essa história do livro Paulo e Estevão, assim como também o capítulo 15, que é todo ditado pelo apóstolo Paulo aqui no Evangelho, fora da caridade não há salvação. Então eu digo para vocês nesse momento que é importante fazer a análise das cartas junto com o Evangelho para que vocês compreendam um pouco mais sobre tudo isso que a gente vem transmitindo para vocês aqui no nosso canal. O nosso canal tem uma fonte inesgotável de conhecimentos, como diz os espíritos amigos, tanto ditado nos livros que já foram escritos, nas cartas psicografadas, nas mensagens edificantes, através da psicofonia, da psicografia, da vidência, da intuição, da inspiração. Tudo isso é forma de colocar no papel as impressões dos espíritos amigos que nos assistem, que nos ajudam e que faz parte nos auxiliando no momento da nossa capacitação para nos tornarmos servidores da vinha de Jesus. No Livro dos Espíritos, no capítulo 3, na Lei do Evangelho, Kardec pergunta aos espíritos, na questão 674, a necessidade do trabalho é lei da natureza? Veja o que os espíritos responderam a Kardec. O trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque lhe aumenta as necessidades e os gozos. Veja bem, desde o começo, quanto tempo essa pergunta foi feita por Allan Kardec aos espíritos amigos, os espíritos que foram homens ontem na Terra e que ao deixar do outro lado da vida, eles aprimoraram seus conhecimentos, evoluíram e tiveram a oportunidade de responder para deixar no Livro dos Espíritos uma obra valiosa
que eu deixo como sugestão para você, né, colocar aí na sua cabeceira, porque a sua cabeceira, ela vai dizer muito sobre as preces que você vem fazendo, sobre todos esses aspectos que você vem estudando. Lembrando que o Evangelho, ele está aqui para esclarecer, para sanar suas dúvidas e todas aquelas dúvidas que você um dia não teve condições, né, de sanar, muitas vezes numa casa espírita, participando de um grupo, né? No Livro dos Espíritos você vai ter essa oportunidade. E veja o que diz o Livro dos Espíritos, né, na sua introdução do capítulo 3. O Livro dos Espíritos, este não é um livro comum, que se pode ler de um dia para o outro e depois esquecer num canto da estante. Nosso dever é estudá-lo e meditá-lo, lendo-o e relendo-o constantemente. Então, veja bem, todos os dias você vai ali, tira uma lição daquelas, lê, relê, medita, reflete sobre aquelas palavras e todo dia você vai lendo, estudando uma daquelas lições, uma das perguntas e respostas, e desse modo você vai aprimorando os seus conhecimentos, tanto sobre o Evangelho, como sobre o que acontece do outro lado da vida. Continuando, mais uma pergunta do Livro dos Espíritos, isso está ligado, né, à lei de amor, justiça e trabalho, que está resumida aqui também no capítulo 20 do Evangelho, Trabalhadores da Última Hora. Kardec pergunta aos espíritos, na questão 675. Por trabalhar, só se devem entender as ocupações materiais? Veja bem. Resposta: não. O espírito trabalha assim como o corpo, Toda ocupação útil é trabalho. Então, veja bem. Aquelas pessoas que acham que quando a pessoa deixa a terra, acha igual o mundo espiritual, acabou, não vai fazer mais nada, o espírito vai ficar lá ocioso. Não. Ao deixar a terra, né, ele vai buscar se adaptar na sua nova morada, esquecer os vícios, né, os apegos à família, isso demora um tempo. Enquanto ele está ali passando por esse momento de reajuste, de reparação de erros, mais tarde ele vai procurar evoluir, melhorar, ele vai se adaptar à sua nova morada. Equilibrado, ele busca um instrumento para enviar notícia para o seu familiar na Terra. É desse modo que acontece. Então, nós estamos aqui transmitindo para vocês um pouco do Evangelho e um pouco do Livro dos Espíritos, que foi ditado por esses espíritos amigos que nos assistem e nos capacitam, como eu falei aqui no começo. Continuando, o Evangelho diz o seguinte: se tivesse, entretanto, recusado o trabalho a qualquer hora do dia, se tivesse dito, tenham paciência, gosto de descansar. Quando soar a última hora, pensarei no salário do dia. Que me importa esse patrão que não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Nesse caso, meus amigos, não receberia o salário do trabalho, mas o da preguiça. Por que ele falou isso? Porque muita gente não gostou da atitude de Jesus quando levou aqueles trabalhadores para, né, complementar o trabalho com aqueles que já estavam lá trabalhando, devido ao avançado da hora. Eles acharam que não era válido, não era justo que Jesus pagasse o mesmo valor de quem tinha chegado lá bem mais cedo. Então, quando você for trabalhar na obra do Mestre Jesus, não importa a hora que você decidiu sair de casa. Ao sair, se entregue por inteiro. Esqueça o que você deixou para trás, porque lá você vai estar cumprindo aquilo que você prometeu para Jesus, para Deus, para os espíritos amigos, para o seu guia espiritual e para as pessoas que estão precisando do seu apoio, do seu acolhimento e do seu trabalho para acrescentar na evolução daquele ambiente e na sua própria evolução espiritual. Então, lembrando que tudo isso é uma construção devagar. Numa outra reflexão, quando eu preparei essa lição aqui para vocês, eu trouxe algo bem interessante e sucinto, né? Objetivo para que você possa compreender um pouco mais essa lição.
Quantas pessoas buscam uma casa, ora aflitos, desesperançosos, ansiosos, atormentados? Uma casa espírita, um templo, uma igreja, né? Isso é normal acontecer. Ou nesta hora, ou até mesmo em busca de respostas para muitas perguntas que você ainda não conseguiu sanar, essas dúvidas que você carrega consigo, porque todos nós temos dúvidas, né? É nesta hora que você desperta esse desejo de conhecer uma casa espírita para assistir uma palestra, tomar passe, fazer uma orientação espiritual, participar de um atendimento fraterno, adquirir uma obra para estudar, ou seja, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, ou um livro de mensagem edificante. Isso fica a seu critério. Quando melhoram, diz que vai contribuir, ajudar nas tarefas, até começam, mas qualquer imprevisto, o trabalho voluntário é o primeiro a ser escolhido. Isso acontece com muitas pessoas, gente. Sabe por quê? Porque às vezes, quando a gente procura o meio de ajudar, né, uma casa espírita, um grupo, às vezes a gente não está preparado para aquilo. E quando você se sente preparado nesse momento, o que acontece? Nesse momento você se sente mais aliviado, né? Mais leve, mais solto, mais preparado para participar desses encontros, né? Ora, é uma festa, uma viagem, tudo isso é um atrapalho, é um imprevisto que acontece para você não ir, né? Ora, é uma festa, uma viagem, uma visita inesperada, tudo pode acontecer. Tudo isso podemos conciliar se o seu desejo for de servir, acolher e amparar tantos que necessitam da sua ajuda. Basta que tenhamos comprometimento com o trabalho que assumimos com a espiritualidade. Então, naquele momento, eu assumi que toda terça-feira, né? Toda terça-feira, ou uma quarta, ou uma quinta, o dia estabelecido e o horário, né? Com aquele grupo, né? Eu participei desse encontro, eu já assumi o meu compromisso. Então, nesse dia, pode acontecer o que for, eu vou estar lá naquele momento que eu falei que eu estaria, para cumprir aquele meu compromisso, aquela minha ajuda de voluntário naquele local para ajudar aquelas pessoas, porque o maior beneficiado vai ser você. E aqui eu vou lembrar que no nosso grupo nós não escrevemos apenas somente cartas de pessoas que deixaram a Terra. Escrevemos também cartas de orientadores espirituais, do nosso mentor, do nosso anjo da guarda. Às vezes você está precisando justamente de sanar essas dúvidas, como eu falei para vocês, né? Essas dúvidas, elas perturbam a nossa mente, elas perturbam a nossa consciência. Às vezes você vai deitar, né? Você vai deitar e você fica ali pensando, meu Deus, por que aconteceu aquilo? Por que eu não melhorei? Por que isso ainda acontece comigo? Então, tudo isso, gente, está inserido nesse meio onde esses irmãos benfeitores vão nos ajudar. Então, vamos lá. Esse foi uma carta de orientação de um espírito amigo que foi escrito para a irmã Socorro dos Anjos. Essa irmã, ela mora, acho que no estado de São Paulo. Então, veja bem o que o espírito amigo falou para ela, porque eu vi que ela solicitou a carta de um espírito amigo, a carta do mentor dela agora, recente, né? No nosso grupo aqui, quando eu abri, para receber as novas solicitações. E o Jerônimo, né, o nosso coordenador da nossa tarefa literária, da nossa tarefa de psicografia, das cartas e das orientações, me pediu que eu relesse, né, essa carta hoje novamente. Então, eu aproveitei hoje, né, nesse nosso evangelho, para reler essa carta e fazer o comentário, né, fazer também a análise dela, para que você que está aí do outro lado, às vezes tentando até solicitar uma carta do seu mentor, do seu orientador espiritual, não tenha dúvida de que nós estamos sendo assistidos e amparados todos os dias. Essa carta foi lida no dia 11 de abril de 2022. Veja bem, 11 de abril de 2022. Já se passaram um ano, né? Irmã Socorro, quantos questionamentos vem fazendo a esse irmão amigo que busca lhe orientar durante o sono? Por que durante o sono? Quando você dorme, aqueles seus questionamentos, esse espírito amigo, seu benfeitor espiritual,
né? O seu anjo da guarda, esse espírito amigo que te acompanha, ele procura lhe esclarecer lá no mundo espiritual, junto com várias pessoas, né? Às vezes você está participando de uma palestra, de um encontro fraterno, de um encontro com outros irmãos para tirar as mesmas dúvidas, tá? E ele está aqui falando sobre isso. Durante o sono, ele aproveita para lhe orientar, para te ajudar, para que quando você retornar, estar mais tranquila, né? Mais equilibrada e em busca de estudo e de conhecimento para ajudar na sua capacitação aqui na Terra. Devido ao pouco conhecimento na atual existência, que diz ter, né? Ela diz que tem pouco conhecimento, mas ela já estudou aqui na nossa sala virtual, na nossa escola virtual, que em breve vai estar voltando, tá, pessoal? Você que deseja estudar, né, sobre o Espiritismo, aprofundar o seu conhecimento, em breve vou estar postando aí o retorno da nossa escola virtual, tá? Nossa escola virtual de médiuns. Veja bem, devido ao pouco conhecimento na sua atual existência, que diz ter, peço não perder a fé em Deus, quem lhe ofertou esse recomeço na terra. Por que recomeço? Essa encarnação, ela faz parte de um novo recomeço, de um novo ponto de partida, de um novo processo evolutivo que você ainda necessita para quitar débitos, refazer novas provas e aprender a dar um novo sentido na sua vida, né? Melhorando a cada dia do que aquela que você teve anteriormente. Entendeu um pouco? Então, veja bem, irmã, você está no caminho. Continue buscando esclarecer dúvidas e se tiver fé, vai entender que tudo que vem questionando faz parte desse despertar para o conhecimento. Então, as dúvidas que muitas vezes, pode ser até o espírito amigo colocando essas dúvidas para você buscar, né, um artigo, né, buscar, estudar um livro naquele sentido para você sanar aquela dúvida que surgiu do nada, não foi do nada. Às vezes o espírito amigo está ali do seu lado, incentivando você a buscar, a estudar uma obra como essa do livro dos espíritos, né? É uma obra que tem tudo que você precisa saber, né? Então, como eu sempre falo, na nossa escola de médiuns, você aprende como estudar, aprende como lidar com seus impulsos, aprende também a buscar a obra adequada, né, para aquele momento que você precisa estudar. Essa irmã também passou pela nossa escola, né, e que em breve estaremos de volta. Eu vou estar aqui postando e falando sobre isso para vocês em breve, tá? Continuando a cartinha da irmã, ele diz o seguinte: você está no caminho. Se apegue na força que rege o seu coração para compreender o quanto somos auxiliados ao caminho que faz parte desse recomeço, que é o caminho do aprendizado que ainda necessita. Entendeu? Então, nesse momento, nós precisamos buscar este conteúdo, este aprimoramento, este complemento para sanar as nossas dúvidas diariamente. Então, todos nós temos dúvidas de alguma maneira por algum motivo. Então, é normal acontecer com qualquer pessoa, tá? Para encerrar a cartinha dela, ele diz o seguinte: devagar, vai despertando para obter mais equilíbrio e confiança naquilo que lhe falta, naquilo que ainda lhe falta. Calma, confia no Mestre Jesus e conte com o apoio desse irmão grato, um espírito amigo e gratidão pela permissão. Então, nesse momento, a gente vai lembrar que além dele ter orientado ela, vai servir também para outras pessoas que vai assistir esse vídeo mais tarde. E você observa a humildade desse espírito amigo. Ao encerrar a carta, ele diz: conte com o meu apoio. Conte com o apoio desse irmão, grato pela permissão de escrever, pela permissão de estar ao lado dela, pela permissão de estar buscando a nossa sintonia para escrever. Grato pela oportunidade que a equipe, grato pela equipe, né? Pela oportunidade da equipe que permitiu que ele estivesse. Esse merecimento de orientar essa irmã nesse momento. Então, para tudo isso, meus irmãos, é válido qualquer página escrita
por um irmão que deixou a terra é valioso. Eu sempre digo para as pessoas aqui, né? Eu sempre falo para as pessoas que a carta, quando você receber uma carta, principalmente aquela que eu escrevo, porque existe vários psicógrafos por todo o Brasil. Então, cada carta é diferente uma da outra. Então, pegue a sua carta, porque essa carta aqui ela foi manuscrita. Tá aqui, eu já até mandei para essa irmã. Essa carta foi manuscrita. Então, cada carta que você recebe, que você vier receber, que seja minha, que seja de outra pessoa, leia, releia, estude cada parágrafo. Cada parágrafo é um aprendizado, é uma evolução, é um processo que você passa. Então, nesse momento, eu convido a você a orar junto conosco, nesses momentos do nosso Evangelho no Lar. Deixando aqui várias sugestões no final desse vídeo. Não deixe de implantar o Evangelho no lar. Não deixe de realizar uma oração todos os dias antes de dormir. E se tiver uma oportunidade, adquira as obras basilares do Espiritismo, que é o nosso método de ensino e aprendizado e equilíbrio para todo médium que deseja melhorar e trabalhar e servir na obra de Jesus. Obrigada por nos seguir, obrigada por nos encontrar e fiquem na paz do Mestre Jesus e até o nosso próximo encontro.